Olá pessoal, fiquem agora com o nosso primeiro vídeo exclusivo do Basquetebol em Foco. Não esqueçam de deixar seu like, inscreva-se aqui embaixo e até o próximo vídeo. Bom pessoal, um prazer estar aqui com a comissão do Flamengo, comissão técnica do Flamengo, eu, José Neto, Rodrigo e Diego. Nós vamos falar um pouco para vocês sobre como é o nosso trabalho. Então passar um pouco da experiência que a gente tem, do nosso dia a dia, aquilo que a gente planeja, a maneira como a gente planeja, para que a gente possa contribuir, né, para que vocês possam ter acesso às coisas que a gente procura fazer no nosso dia a dia, para preparar a equipe e para que possa competir de uma maneira adequada aí como o basquete brasileiro merece. A gente vai começar a falar sobre o nosso planejamento, como a gente planeja uma temporada. Depois a gente vai mostrar como a gente trabalha uma sessão de treino, mas antes disso um microciclo, né? Uma semana de treino, como a gente faz, uma preparação para o jogo. Durante essa preparação, durante essa semana de treinamentos, a gente vai falar também um pouco daquilo que a gente faz. Rodrigo vai explicar como é a preparação do treino, como é a preparação para o jogo. E o Diego vai falando sobre o planejamento, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, para que a gente possa ter uma troca de informações aí, que possa despertar em vocês algumas curiosidades. A gente não está 100% correto naquilo que a gente faz, mas a gente procura chegar o mais próximo disso. A gente procura sempre estar pensando de uma maneira que a equipe possa estar melhor preparada para a gente poder fazer uma apresentação boa, tanto no jogo quanto durante a semana de treino, para que a gente consiga ter um êxito, né? Já que para nós, no Flamengo, a gente sempre está sendo cobrado muito, né? Pelo investimento que faz, pela estrutura que tem, e por tudo que a gente também já conseguiu no basquete aí nos últimos anos. Então a gente tem uma cobrança alta. Então a nossa preparação tem que ser uma preparação boa também, para que a gente erre o menos possível. Isso não quer dizer que a gente não erre, pelo contrário, a gente erra e a gente aprende bastante com os erros também. Então a gente quer mostrar um pouco para vocês do nosso dia a dia, aquilo que a gente faz, e espero que possa contribuir com a formação aí de todos e com o trabalho de todos no nosso basquete, que o nosso basquete possa evoluir. Olá pessoal, meu nome é Diego Falcão, sou preparador físico do Flamengo. Vim aqui dar uma pequena contribuição, estamos aqui com a comissão técnica do Flamengo, falar um pouco do nosso trabalho interdisciplinar e vou comentar um pouco muito dos objetivos, da necessidade que você, como treinador, você tem. Então eu vou falar um pouco o que é o preparador físico, como é que a figura do preparador físico hoje está no basquete brasileiro para as equipes de alto nível e como você, que é treinador de basquete da sua escola ou basquete do seu clube, você pode aproveitar algumas dicas. Vou falar um pouquinho do nosso planejamento, como a gente programa, como nós organizamos nossa estratégia de planejamento para chegar num campeonato com nossos objetivos, na melhor fase, na melhor época e estar no ápice da preparação e do rendimento do time, tanto técnico, psicológico como físico. Como é que nós estruturamos isso durante o ano, sabendo que uma temporada nossa são 9 meses, praticamente 42, entre 40 e 42 semanas, então é um período muito longo. Como é que a gente constrói esse processo físico até os nossos objetivos? Tá? E vou falar também um pouquinho como é que nós organizamos internamente, como é que a gente organiza, como é que a gente distribui, como nós colocamos informações para os atletas no microciclo, que é uma semana de trabalho. Okay? Primeiro, para falar um pouco do trabalho do preparador físico, se você é treinador de basquete, e não é preparador físico e quer saber alguma coisa, porque seu atleta necessita correr, o que é que você precisa fazer? O preparador físico de basquete, que trabalha na escola ou no clube, ele tem como objetivo, principalmente os preparadores físicos de alto nível, ele tem como objetivo de direcionar o trabalho. Ele não tem como objetivo de dar o treino para o técnico. Porque o que acontece? Antigamente, foi criado alguns paradigmas que
o preparador físico queria dar treino no lugar do técnico. Não é isso. O preparador físico hoje, ele organiza, estrutura fisicamente como o treino será executado. Não é o que vai ser executado. O que vai ser executado, quem planeja é o técnico. Então, como funciona no Flamengo, no nosso clube? O treino que vai ser dado, José Neto ele programa, ele organiza tudo que vai ser dado e eu sento com ele e organizo como será, qual será a nossa abordagem. Se o treino será mais corrido, será mais parado e por quê? Porque eu acho que o treinador ele necessita saber o que é intensidade e o que é volume de treino. E essa ideia que às vezes parece bem similar e é muito confusa na cabeça de vocês, treinadores, é muito confusa, como é que nós podemos clarear? Então, para falar um pouco do planejamento, falar um pouco dos preparadores físicos, o preparador físico ele vai dizer como é que é o treino, ele vai organizar se são poucos atletas que vai fazer exercício, são muitos atletas, quantas idas e voltas na quadra. Agora, o que vai ser dado, o treinador que vai avisar. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona isso na prática. Sobre o nosso processo de planejamento, então a gente tem um ano todo, nós organizamos o ano que é chamado macrociclo, vocês escutam muito falar nisso, nós organizamos em mesociclos, que são teoricamente 9 mesociclos, e dentro dos mesociclos, que é o mês, existem os microciclos, que são as semanas. Então, vocês vão estar muito em qualquer literatura, falar de macro, meso e micro. O que é um microciclo? O microciclo é essa página que nós temos aí. Então, a gente organiza, como nós organizamos o nosso microciclo? Na verdade, antes do campeonato começar, nós, da comissão, eu, o Rodrigo, o Neto, toda a comissão técnica, a gente prioriza nossas competições. Porque às vezes nós temos campeonatos estaduais, campeonatos, tem a fase muito longa do NBB e tem alguns campeonatos internacionais que são, na maioria das vezes, nossa prioridade. Então, nossa prioridade qual é? Sempre um campeonato internacional e a NBB. Então, os campeonatos estaduais, nós atropelamos. O que é atropelar? A gente vai dar o treino, vai colocar uma carga muito grande nos atletas enquanto nós estamos jogando. Então, isso aí tem que ser totalmente pré-definido antes do campeonato começar. Por quê? Quais são os lados negativos e o lado positivo de uma preparação? Você sabe quando seu time teoricamente vai estar bem, mas você sabe que quando você estiver treinando, ao contrário do que muitos pensam, você vai estar treinando, sobrecarregando seu time vai ter uma sobrecarga física, pode ter risco de jogar um pouco mais pesado, de não ter uma reatividade defensiva muito grande, porque ele está numa sobrecarga de treino. E todos vocês sabem que quando a gente alivia um pouquinho o treino, quando a gente dá um processo de uma carga de treinamento muito grande e nós aliviamos o treino, a gente se sente preparado para o nosso objetivo. Então, como nós organizamos isso? A gente define antes. O início da temporada ela é feita com um volume de treino muito grande. O que é volume? Quando eu falo volume, eu falo em quantidade, em tempo, em idas e voltas na quadra, em sessões de treino, quantidade de treino. Então, tudo que é volume é por quantidade. Quando eu falo de intensidade, é qualidade. É rápido, lento, fraco, forte. Então, a intensidade do treino foi boa. Tem que saber se foi forte ou se foi fraca. O volume do treino foi alto. Foi muito grande. 8, 10 quadras. Então, 2 horas e meia de treino. Tudo que refere a tempo é volume. E tudo que refere a qualidade é intensidade. Então, essas duas características, elas são inversamente proporcionais. Então, a gente vai dar um volume muito alto, teoricamente, sua qualidade vai cair. Se você dá um volume muito baixo, sua intensidade, a tendência é de ser muito mais alta. Então, é assim que funciona. E como a gente funciona isso na prática? Estratégias básicas para você, treinador, montar seu time. Eu quero dar um treino de volume alto. Você vai organizar seus exercícios para que ele tenha muitas quadras, você pare poucas vezes, você explique as coisas muito rápidas, tenha um tempo de treino muito longo, sabendo que dentro do treino você pode ter um volume alto, sua qualidade cai demais. Mas as estratégias que você tem que fazer, parar, explicar, dar mais lance livre ou então direcionar para beber água mais vezes, porque quando você faz o atleta correr mais, ele vai cansar mais.
E como é que você vai fazer para a intensidade do treino ficar melhor? A intensidade do treino ficar melhor, você vai fazer o seguinte: exercício mais de meia quadra, menos quadra, 1 ou 2 quadras. Você conta o tempo de transição, são 10 segundos para definir a bola, 14 segundos para definir a bola. Vai ficar muito mais intenso. Então, as variáveis de tempo e de quadra reduzidas de poucos atletas na quadra são variáveis que intensificam, que potencializam a intensidade do treino. E assim vai ser mais forte ou mais fraco. São as variáveis de intensidade. Tá bom? Quando a gente coloca numa programação, quando a gente vai fazer uma programação, eu coloco num microciclo, numa semana, a quantidade de treino que eu acho que devo realizar e encaminho para Neto. Para Neto ele dar uma olhada, para às vezes saber qual a necessidade do treinador. Às vezes tem um dia que ele quer dar um treino a mais, e eu pergunto por que ele quer dar um treino a mais, e vejo se é viável ou não, e ele responde por que ele quer dar o treino a mais. Então, assim, o que você tem que saber? Você tem que saber que o treino físico e o treino tático do atleta, todos esses 2 treinos é literalmente realizado para um atleta só. E muitas vezes, alguns treinadores esquecem disso. Eles dão um treino forte físico, dão um treino forte técnico, esquecendo que o preparador físico e o técnico estão dando um treino, mas a pessoa que está recebendo o treino é uma pessoa só. Então, e se você tem uma sobrecarga de treino de 3 ou 4 semanas, ou 5 até mais, você aumenta muito, potencializa muito a necessidade de você machucar um atleta pela sobrecarga. Como é que a gente realiza a nossa sobrecarga da semana? No microciclo a gente faz de 3 a 5 treinos crescentes para uma quebra. Ou uma quebra de um turno, ou uma quebra de um turno, seguindo de uma quebra de uma folga inteira. Geralmente esse processo ele caminha assim. Como nós organizamos nossa semana? Isso aqui é um modelo de microciclo. Nós organizamos a semana, nosso microciclo, uma semana que antecede. E enviamos no sábado ou no domingo para todos os nossos atletas. Como funciona? Eu encaminho para Neto, como eu já citei. Neto fala a necessidade dele, finaliza comigo, a gente reorganiza as ideias e o que acontece? A gente manda para o nosso supervisor. O nosso supervisor, ele manda para todos os atletas, toda a comissão técnica, mais toda a comunicação, marketing do clube, todo mundo que tem a necessidade de receber o que nós estaremos fazendo e quanto estaremos fazendo. Por isso que na nossa semana, no nosso microciclo, existem informações não só de treino. Então, você olha aqui, ó, treino, treino, treino. Mas aqui ó, tem avaliação, aqui tem jogo, aqui tem viagem, dia da viagem, companhia, localizador. Então, assim, todas as informações que são viáveis para o atleta, nós colocamos aqui. Mas como funciona? A gente ó, coloca de segunda a domingo, autoliberação é o treino que a gente faz sobre liberação miofacial, que antecede a academia, que é aqueles rolinhos que vocês sempre olham os atletas fazendo, é autoliberação. Treino de força é o treino da academia, que nós realizamos na academia do Flamengo, então geralmente é bom ser próximo à quadra, mas se não for, não tem problema, já tivemos essa dificuldade, você pode treinar um período na academia e em outro período a parte tática, técnica, sem problema nenhum. E o treino físico. Quando eu coloco treino físico, é porque eu vou dar o treino físico na quadra, na gávea. Será um treino de tração, será um treino de circuito, será algum treino que vai envolver alguma capacidade física. Então, geralmente, não é parte tática, é apenas físico. Lógico, existem exercícios combinados na parte física e nós utilizamos bola e a parte da preparação física sem problema nenhum também. Depois nós colocamos aqui, ó, treino tático. Intensidade 3, volume 3. Essa setinha aqui é apenas para você, treinador, identificar qual a intensidade vai ser e qual o volume vai ser. Como eu falei para vocês, intensidade, qualidade. Bom, mal, ruim. Ruim, bom, fraco, forte, qualidades, tá? Volume, quantidade de sessão, quantidade de idas e voltas na quadra, no tempo de treino, tudo isso refere-se a volume. Então aqui, ó, aqui é um treino de volume e intensidade alta. É um treino que a gente fala de choque.
Por que tem esse choque de 0 a 10? Teoricamente, isso aqui é a percepção subjetiva de esforço. No final do treino, se você perguntar ao atleta, ele vai estar cansado de 0 a 10, entre 8 e 10. Mas isso é um debate para as próximas aulas. Tá, Marquinhos? Então, ó, serão treino tático, volume 3. Então, aqui, Neto já sabe que vai ser um treino com intensidade alta e volume alto. O que será intensidade alta e volume alto? Ele vai dar intensidade cobrando o que ele tem que fazer. E volume serão quantidade de quadros que eu vou dar no exercício. Isso aqui eu falo e eu mudo periodicamente. Quando? Uma semana tem 3 setinhas, mas uma semana são 5 quadras. Na outra semana, as mesmas 3 setinhas, porque nós já padronizamos que 1, 2, 3 setinhas é fraco, médio e forte. Ou pouco, médio e muito. Nós padronizamos assim no Flamengo. Então, quando ele já observa volume 3, ele sabe que vai ser alto. Mas o quão alto será nossas quadras? Aí depende de que e de quando e de quanto sua equipe está preparada. Eu não sei quando sua equipe começou a treinar. Nossas equipes, geralmente, um volume baixo, 2 quadras. Até 3. Um volume alto, 5 quadras. 6 quadras. 7 quadras, um volume muito alto. 7 quadras por exercício. Assim, a característica do exercício são 7 quadras. O tempo de treino, 1h30, 2 horas, um volume alto. Um volume baixo, 1 hora, 50 minutos, 45 minutos. Ok? E aqui eu vou desenhando. Coloco o tipo de treino. Aqui você vê, ó, 1, 2, 3, 4, 5 treinos para uma folga. Ok? Viagem, treino tático. Aqui, ó, intensidade 2, volume 1, que antecede a um jogo. Treino tático, volume 1, não tem nem intensidade. Então, tudo isso, azul, regenerativo, treino mais tranquilo. Amarelo, estabilizador, um treino normal. Verde, um treino compensador, não é tão forte como um choque, mas não é tão fraco como um estabilizador. Isso aqui, tudo com as variáveis intensidade e volume. Espero que tenha clareado um pouquinho a ideia de vocês. Esse assunto é muito amplo, muito vasto, mas espero que nós possamos ter outra oportunidade para falar para vocês. Um abraço a todos, espero ter contribuído. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou assistente técnico do José Neto no Flamengo. Estou aqui para apresentar um pouco do que eu faço. Durante a semana que antecede, que nós temos o jogo, que eu faço no início da semana, todo o material que eu tenho que apresentar para o Neto. Então aqui está uma amostra aqui de uma estatística, de um scout que eu faço da equipe adversária, que vocês podem ver é da equipe de Mogi. A gente pega, isso aqui é uma coisa que eu criei, lógico que tem vários modelos que podem ser usados, esse é apenas um que eu criei. Aqui tem as informações, o elenco da equipe de Mogi. Aqui é geralmente os jogadores que iniciam a partida. E aqui as estatísticas, do time, melhores arremessadores de lance livre, os reboteiros, 3 pontos, os últimos 3 resultados, como que eles estão no campeonato, para a gente ter uma noção se estão num bom momento, se não estão bem. E depois, estatística individual, de cada jogador. As médias, quantos jogos, quantos arremessos, rebote. Enfim, do elenco todo. Junto com isso, eu faço um vídeo de cada jogador, com o que eles fazem melhor, assisto os vídeos que eles têm, isso o Synergy fornece para a gente. Foi uma grande conquista, uma grande contribuição que a Liga deu para nós, treinadores, o Synergy, a gente poder utilizar o Synergy, que é uma ferramenta fabulosa. Então lá tem tudo, então eu pego os vídeos dos jogadores, posso pegar individualmente, posso pegar da equipe, posso pegar de defesa,
só de pick and roll. Então, a gente pode brincar lá nesse Synergy. Tem muita informação para a gente poder ver, estudar, né, do adversário, para poder aplicar durante o jogo, né, e os treinamentos, lógico. Então, junto com esse scout aí que eu faço, eu envio o vídeo, já procuro enviar 2, 3 dias antes do jogo, para que os jogadores já vão olhando, já vão, durante o treinamento também a gente vai conversando, você viu isso, o jogador faz isso, gosta de fazer aquilo, né? Eu também envio as jogadas, né? Já as jogadas, o vídeo pronto já para o Neto, que a gente vai mostrar para os jogadores, também procuro enviar uns 3 dias antes, para que ele também já possa saber o que nós vamos treinar, como nós vamos treinar, que tipo de defesa a gente vai utilizar nos treinamentos, né? Para quando chegar no jogo, lógico que surpresa sempre tem, mas a gente tentar minimizar ao máximo aí as surpresas, né? E o time está bem preparado, conhecendo os jogadores individualmente, conhecendo a maneira que o time gosta de jogar, né? Quem vai jogar, que se tem alguém machucado, se não tem. Então, durante a semana a gente vai passando essas informações, tanto para o técnico como para os jogadores, né? Essa é a edição que eu faço. A gente coloca contra-ataques, as transições e as jogadas, né? Os set plays que a gente chama, jogadas de 5 contra 5. O que eles gostam de fazer mais. O Synergy também é bom que a gente consegue perceber quais as jogadas que a equipe adversária faz mais. Então, sempre que eu passo o vídeo, eu falo, essa jogada aí é uma jogada que eles estão fazendo bastante, eles se sintam bem fazendo essa jogada. Então, ajuda bastante também o Synergy em relação a isso. Durante o jogo, eu costumo levar uma folha com as jogadas, para saber se tá batendo, né, com o que eu vi, o que eu anotei, né, com o que eles fazem, realmente os nomes das jogadas estão certos, ou se eu não sei o nome da jogada, para na hora do jogo eu pegar. Então, isso aí também é importante, porque, lógico, ele não vai jogar uma vez só com a equipe, vai jogar mais vezes. Então, é importante a gente ir recolhendo dados cada vez que a gente se enfrenta, e aí eu vou arquivando, e aí, quando a gente vai jogar com a equipe de novo, eu já tenho os dados, né, já tenho ou peguei alguma informação com outro técnico também, que isso é muito comum, a gente conversar entre os assistentes, né, passar informações, passar vídeos, né, edições. É um trabalho bem bacana, todo mundo é super aberto a isso, e eu acho que isso é muito importante também. Bom, vou falar uma outra coisa que a gente faz durante os treinamentos. Essa semana aí que o Diego mostrou para vocês, vocês podem ver aqui que na terça-feira tem o treino específico, logo depois da academia. Eles vão para a academia, então depois vão para a quadra. Esse é um treino que eu e o Neto a gente prepara. A gente divide em 2 grupos, interiores e exteriores, né? O Neto trabalha com os exteriores, eu trabalho com os interiores. E a gente faz um trabalho aí durante 30, 40 minutos e depois a gente junta, colocamos 2 grupos e trabalhamos outras situações também, né? Quando a gente tem essa possibilidade de fazer, é um trabalho muito bom. Acho que o jogador até sente falta de fazer isso. É um trabalho muito importante, esse específico. E lógico que se a gente pudesse, a gente faria todos os dias, mas infelizmente não é possível. Às vezes a carga de treinamento é muito grande e não possibilita que a gente faça esse tipo de trabalho. Mas quando a gente tem a oportunidade, a gente aproveita para fazer, porque ajuda demais os jogadores. Ok? Eu acho que é isso. Bom, essa é a minha função aí no time do Flamengo, como assistente. É um trabalho que a gente procura fazer sempre tentando melhorar. Lógico que a gente não sabe nada ainda, estamos engatinhando nesse trabalho aí, mas a gente procura sempre melhorar, sempre aprender. Tá? Espero que eu tenha mostrado alguma coisa aí para vocês. E se aproveitar alguma coisa, beleza. Tá bom? Obrigado aí, um abraço a todos. Depois que vocês viram como é o nosso trabalho, né, são distribuídas as funções do nosso trabalho, ver que a função do técnico a gente consegue, nessa estrutura que a gente tem, da gente estar tendo bastante foco na parte específica mesmo do jogo, né? Então, o
Rodrigo ele cuida bastante dessa parte mais técnica, me ajuda muito na parte tática de me oferecer material. O Diego é um cara que, a partir dali é que eu traço o meu treino, né? Então ele me diz o volume, a intensidade do treino, e aí a gente prepara, eu e o Rodrigo, o que nós vamos fazer naquela sessão de treino. E a gente tem todo o suporte, né? O suporte administrativo do André, a gente tem o suporte da parte médica com os fisioterapeutas, o Ricardo, o Vitor, a gente tem uma parte médica muito bem organizada e estruturada pelo Dr. Cardone. Então a gente tem uma estrutura bastante legal, assim, né? O Rafael Bernardelli que ajuda bastante o Diego na parte física, principalmente num trabalho bem específico de academia mesmo, de força, um trabalho onde é fundamental hoje em dia para que a gente possa jogar com intensidade. A gente já está trabalhando há um bom tempo juntos, assim, inclusive agradecer pela oportunidade, acho que é a primeira vez que a gente tem uma oportunidade de poder estar falando sobre o nosso trabalho, mas é uma coisa que a gente gosta de fazer, porque acho que a gente passando essas informações, acho que melhora muito o conhecimento das pessoas e decidir aquilo que é bom, aquilo que não é bom e adaptar a sua realidade. A gente fala, a gente não é dono da verdade, mas a gente teve uma experiência onde a gente aprendeu bastante com essa nossa experiência e que em alguns momentos deram certo. Então a gente quer passar isso para que possam usufruir bastante. Queria mostrar também como é nosso treino, né? A gente, essa é uma sessão de treino, uma coisa que a gente gosta de fazer também é filmar os treinos, é uma função também que o Rodrigo é responsável, não é ele que filma, mas ele é o que organiza toda a parte dessa filmagem, ele coloca alguém para filmar, depois ele consegue editar e me mandar, para que a gente possa ver também o que está acontecendo nos treinamentos. Porque muitas vezes a gente tem um feedback só do jogo, né? E aí quando acontece isso no jogo, foi uma coisa que já passou. E aí você tem que corrigir só na próxima oportunidade, que seria no próximo jogo. Então a gente tem um hábito de filmar também os treinamentos, para que os treinamentos a gente possa ver aquilo que a gente está errando, que a gente possa corrigir num próximo treino, mostrar para o jogador aquilo que ele está executando, porque acho que é um feedback importante, assim como para nós, para a gente poder organizar, e também muito importante que a gente possa oferecer para o jogador. A gente tem uma estrutura, como vocês estão vendo aqui, a gente está treinando aqui na arena, né, por estar jogando lá, então facilita bastante para a gente essa condição, por uma estrutura ser uma estrutura realmente muito boa. Uma coisa que eu gosto de fazer muito e encho muito o saco do pessoal é eu poder estar treinando com os 24. Acho que todas as equipes têm feito isso. Acho que é uma referência muito importante. Não é só para ter os 24 segundos, né, e usar só 24 segundos. Por exemplo, nesse exercício que a gente está fazendo um exercício de superioridade, onde a gente coloca um tempo. Então é importante o jogador estar habituado também a olhar e ter a referência do tempo. A gente coloca lá 10 segundos, hoje os aparelhos de 24 segundos você consegue colocar o tempo que você deseja, na maioria deles. Então a gente acaba fazendo isso. Aqui está o Rafa que acaba ajudando também nessa parte. Então a gente tem uma estrutura que dá para a gente fazer essa situação. Esse aqui é um treino de superioridade, onde a gente está fazendo uma situação de 4 contra 3, onde a gente aproveita para aproveitar bem os espaços, né? Então a chegada, como a gente chega jogando, os espaços que o jogador está ocupando, e aí a gente também mostra para eles, quando eles não estão ocupando um bom espaço, ou a defesa também não está tão da maneira como a gente pensa em ser. Aqui nesse exercício a gente tem alguns focos, depende muito do momento que a gente está. Por exemplo, aqui a gente tem um foco mais específico, nesse treinamento a gente estava com um foco mais específico ofensivamente, na criação dos espaços. A gente pode também criar uma situação para a gente focar na defesa, né? Ou seja, mesmo numa inferioridade, a gente conseguir suportar um certo tempo sem que o adversário leve essa vantagem ofensiva. Porque aí, numa situação de jogo, aqui nós vamos ter 3, mas na situação de jogo vai chegar o 4º, vai chegar o 5º defensor e acaba criando a situação de 1 contra 1, que é o que se busca numa situação de contra-ataque. Então a gente vê aqui várias coisas que a gente pode notar que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa trabalhar, ocupação de espaços. Então são situações que a gente usa bastante.
Aqui a gente já tem agora numa situação de igualdade, né, de 5 contra 5, e a gente trabalha com algumas situações específicas, né? Então, às vezes um foco de uma defesa, como nós vamos defender, uma continuidade do movimento, com uma defesa já mais de acordo com o que o adversário vai fazer, é uma coisa que a gente procura trabalhar. Como a gente tem nesse campeonato poucas possibilidades de treino, muitas vezes a gente treina visando aquilo que a gente vai usar no jogo, né? Então, o espaço, como o adversário vai defender, como nós vamos atacar contra o adversário. Então, a gente, às vezes, no mesmo exercício, você coloca focos e objetivos diferentes do mesmo exercício. Tá? Então, são situações que a gente gosta de fazer, gosta de trabalhar. Acho que é uma estrutura bem legal. A gente tem o apoio também dos jogadores das categorias de base, né, do Flamengo, principalmente aí o Sub-19, que trabalha com o Rodrigo, Sub-19, Sub-20, mais especificamente aí da LDB, né, que eles fazem parte. Eu gosto de treinar com 15 jogadores, porque a gente consegue fazer um treino com bastante intensidade e não precisa parar tanto o treino, né? Porque o tempo que eles têm para descansar é um grupo que está descansando e os outros trabalhando. Então a gente não perde tanto tempo assim. Essa é a maneira como a gente trabalha. Acho que tem muita coisa que a gente pode melhorar e a gente tem que melhorar mesmo. E a gente vai vendo muito assim, porque quando a gente observa, né, os outros, a gente assistindo outros jogos, a gente tem uma percepção, mas quando a gente está atuando, é importante a gente também ver essa maneira, né, da gente trabalhar, para a gente poder ter um feedback, que é uma ação já diferente. Quando eu estou analisando o jogo assistindo, é bem mais fácil do que quando eu estou analisando, eu tenho que analisar um jogo trabalhando mesmo. Essa é a função do técnico, né, de estar no jogo, mas tendo que executar a sua função como técnico. Acho que a gente trabalha no nosso dia a dia de uma maneira muito sincronizada. Esse trabalho multidisciplinar hoje, acredito que a maioria das equipes fazem e é fundamental para que se possa ter sucesso. Eu não acredito em outra forma de trabalhar sem ser dessa forma multidisciplinar, distribuindo bastante as funções. Claro que a responsabilidade, eu sempre falo para eles, e até para que eles possam trabalhar mais tranquilos, eu falo que a responsabilidade de todas as decisões são minhas. Eu sou o técnico, então eu assumo essas decisões, mas para eu tomar essas decisões eu escuto muito quem trabalha comigo, né, de todas as áreas, né, da parte médica. Se o médico chega a falar para mim assim, ó, aquele jogador hoje ele não vai poder jogar, ele pode ser o jogador mais importante do meu time, ele não vai jogar e pronto, eu nem discuto. Eu acho que é uma coisa que ele tem todo o conhecimento para fazer. Mesma coisa o Diego, quando fala, ó, hoje vamos colocar esse jogador pouco tempo, porque ele não está em condições para atuar muito tempo. Se ele fizer isso aí, pode ser que ele se lesione. Então é aquilo e acabou. Quando ele fala para mim, ó, nós temos que tirar, a gente tira e acata. Então acho que esse trabalho multidisciplinar tem dado para a gente bastante resultado. Eu acredito demais nisso e não acredito em uma outra forma. O basquete, ele hoje tem necessário que se atue de uma forma bastante intensa e sendo regular nessa intensidade. Acho que a equipe que consegue fazer isso, ela vai ter bastante êxito, né? Uma equipe que consegue ser dura. Se vocês, a maneira que eu for falando aqui, se vocês já forem imaginando as equipes que jogam assim, vocês já vão entender bem aquilo que eu estou falando. A equipe que consegue jogar com intensidade a maior parte do tempo, ela vai ter bastante sucesso na competição, sem dúvida nenhuma. É isso que nós estamos buscando fazer, esse é o nosso trabalho. Espero que tenha contribuído aí com vocês. Me coloco sempre à disposição, faço parte do grupo e estou à disposição para aquilo que for necessário. Um abraço, obrigado Marquinhos, obrigado a todos aí que contribuíram para que isso aqui pudesse acontecer e espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Um grande abraço.